Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti lhe confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Podemos sentar? Já deixando a nossa Bíblia preparada em Filipenses, capítulo 2. Versículos 1 e seguintes. Irmãos, nós que nos encontramos com Jesus, que tivemos um encontro pessoal, que muitas vezes num grupo de oração recebemos a efusão do Espírito Santo, a partir daí nós começamos a caminhar na fé. E para isso que as Escrituras foram nos deixadas, para que nós, examinando as Escrituras, possamos aprimorar as qualidades necessárias para que um cristão viva firme na caminhada e para que cada dia mais o cristão melhore a sua condição diante de Deus. É muito necessário, meus irmãos, que nós façamos da palavra de Deus um instrumento para o aprimoramento do nosso eu, do nosso ser, para que cada vez mais as pessoas, nos olhando, encontrem a presença de Jesus. É necessário que nós estejamos aperfeiçoando a nossa vida, o nosso viver de tal maneira que as pessoas encontrem em nós a perfeição. É que Cristo diz assim: sede santos como o vosso Pai é santo. Ele não diz seja mais ou menos santo, seja quase santo. A palavra é claríssima nesse sentido e nos convoca a dizer: sede santos, sede imitadores do Cristo. Então essa palavra aqui vai nos ajudar a aprimorarmos algumas qualidades necessárias para a nossa caminhada cristã. Amém? Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e seguintes. Amém? Então vamos lá. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma, e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai,
que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmuração nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida, palavra da nossa salvação. Vejam, meus irmãos, que Paulo começa essa carta aos Filipenses como se ele estivesse empenhando tudo aquilo que ele era, como se ele estivesse dizendo... Gente, nós estamos falando do apóstolo que Jesus mesmo escolheu para que fosse aquele que proclamasse a sua palavra entre aqueles que não eram os filhos de Israel, entre os gentios, entre os pagãos. Ele era um escolhido de Deus, ele era muito importante na obra de Jesus. E, meus irmãos, ele empenha tudo aquilo como se dissesse: olha, se me é possível alguma graça, se me é possível algum benefício, se eu posso pedir alguma coisa para vocês, e ele está dizendo isso para nós, ele pediria que aquele povo vivesse na unidade. Vejam, meus irmãos, a importância que Paulo está dizendo, né? O quanto é necessário a unidade dentro da igreja. O que nós precisamos fazer para que a unidade reine. Eu lembro um dia, muitos anos atrás, que eu estava muito chateado com o acontecido, ainda na Santa Luzia, no começo da minha caminhada, e eu nunca esqueço as palavras do Padre Geraldo, que me consolavam naquele dia. Ele disse assim para mim: Paulo, se o sapo couber na sua boca, aproveita e engole, porque nós precisamos fazer tudo para que a igreja seja unida. Você não pode, por causa desse teu sentimento, buscar uma desavença, uma partilha, uma briga com o teu irmão. É melhor que você engula esse sapo, que você entenda o desejo de Jesus na sua vida e ajude o seu irmão a mudar com o seu testemunho. Ajude o teu irmão a mudar com as tuas atitudes. Seja mais amigo dele do que você era, para que ele entenda o que Cristo fez na sua vida. Porque brigar, todo mundo briga. Porque dividir, todo mundo divide. Quando a gente sai na rua, se a gente quiser brigar, não demora 5 minutos e a gente arruma uma encrenca poderosa lá fora, não é? Que muito provavelmente pode inclusive machucar a gente, de verdade, fisicamente. Então eu não me esqueço das sábias palavras do Padre naquele dia, que talvez ainda eu tenha demorado muito para entendê-la. Quase que fiquei com vontade de brigar com ele também. Mas na verdade, meus irmãos, ele tinha razão. Porque examinando a palavra tempos depois, a palavra me fala exatamente aquilo que ele me disse naquele dia. E se você tem alguma contenda com alguém na sua vida, principalmente aqui dentro da igreja, é necessário que você apare essas arestas, que você deixe isso para lá, porque a unidade dentro da igreja vale mais do que os nossos sentimentos, vale muito mais do que qualquer coisa que nós possamos sentir, mesmo porque Paulo vai dizendo que os interesses dos nossos irmãos estejam muito acima dos nossos, que as necessidades dele estejam acima da nossa. Mais do que eu pôr aquele desejo de ódio para fora, é muito mais necessário para o meu irmão que eu ensine para ele o amor. Então, meus irmãos, nós precisamos gastar a nossa vida
pela unidade na igreja. E eu não vou dizer que a palavra está falando para vocês, está falando para mim. Eu ainda preciso muito entender isso que Paulo disse e aplicar muito isso aqui dentro. Amém? Que isso sirva para nós. A segunda coisa que Paulo vai pedir, depois de pedir um esforço para que todos lutem pela unidade, ele pede para que nós sejamos humildes. Meus irmãos, e quando ele dá um exemplo de humildade, ele não cita Paulo, Apolo, Pedro, não. Ele cita aquele que nós estamos sempre dizendo que é o nosso Senhor, é aquele que nós queremos seguir, é aquele que nós queremos imitar. Ele já explica como que Jesus foi humilde. Aquele que poderia sentar num trono, no mais alto dos tronos, se revestir de ouro, colocar uma coroa na sua cabeça, pegar um cedro, ficar com ele na mão e dando ordens para todos, se faz escravo, se faz homem, e como homem ainda é aniquilado, como o pior dos homens, se deixando humilhar na morte mais humilhante que se tinha naquele tempo, que era a morte de cruz. Paulo diz para nós, diz para Filipenses naquele dia, diz para nós hoje, que nós precisamos nos humilhar, que é necessário que nós tenhamos humildade. Nenhuma das nossas obras vão vencer por espírito de vanglória. Se nós temos aquilo dentro do nosso coração de fazer qualquer coisa dentro da igreja para que os outros nos vejam, essas obras vão ser mortas. Elas não vão prosperar. Porque Paulo está dizendo que a maneira de fazer as coisas, os desejos de Deus na nossa vida é humildemente. Nós não podemos ter nenhuma alegria porque hoje Deus, por exemplo, me escolheu para pregar a palavra. Oh, que honra! Mas tudo aquilo que for feito aqui, nós temos que glorificar a Deus por isso. É simplesmente um serviço para Deus, como qualquer outro, como mais simples. Não existe nenhuma vantagem. O Senhor está dizendo que é necessário que nós humilhemos o nosso coração, que nós nos escondamos dos elogios, dos paparicos, e que todas as vezes que vierem dizer alguma coisa, olha que bonito, que bom, tudo isso, meus irmãos, é para a glória de Deus, porque já disse assim, nada faça por vanglória, porque qualquer glória que nós desejarmos para nós é vã. Todas as glórias sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Que nenhum serviço ao qual você for chamado, que ninguém precisa saber aquilo que você fez. Então, que todas as coisas que nós tenhamos que colocar à disposição de Deus, todos os nossos talentos sejam colocados, mas única e exclusivamente para a sua glória. Nada peçamos para nós. Nada que nós é como o burrinho, está com Jesus só para levar ele até lá e volta para o pasto. Amém? É isso que Paulo diz para nós. Essa é a maneira que nós precisamos dominar o nosso eu. Meus irmãos, a vaidade é tão terrível que a gente fica envaidecido até por ser humilde. Olha como eu sou humilde. Lá dentro a vaidade quer sempre tirar alguma vantagem do nosso ser. Mas nós precisamos lutar contra a nossa vaidade e colocarmos tudo para a honra e glória de nosso Senhor. A terceira coisa, né? Nós precisamos nos aprimorar na unidade, amém? Na humildade, amém? E também Paulo nos exorta
a vivermos na alegria. Ele fala aqui no último trecho: fazei todas as coisas sem murmuração e nem crítica. Meus irmãos, Paulo pega no nosso pé. Quantas vezes nós somos chamados a fazer qualquer coisa, né? Cada um examina a sua consciência. Eu examinei a minha e vi quantas vezes eu fiz isso. Aceitei fazer, fui fazer, e lá fazendo me murmurei, reclamei porque tinha outras coisas para fazer, ou alguém que estava me ajudando não pensava em fazer como eu queria, ou eu fui ajudar alguém, né, e já quis tomar conta do negócio, achando isso, não é assim que se faz, deixa que eu faço. Crítico. Paulo está dizendo: nada façais murmurando, nada façais criticando as outras pessoas. E quantas vezes nem fui, né? Aí viu que estava feito e não gostei e ainda reclamei. Será que isso já aconteceu conosco? Nós precisamos examinar o nosso coração. Está dizendo assim: tudo façais com alegria, com amor. Se aceitou, meu irmão, senão não aceita, porque senão se atrapalha. Mas se aceitou, fazer tudo com alegria, buscando consenso. Se você vê que aquele negócio não vai dar certo, sabe, é bom chegar e conversar, falar: gente, mas olha, é possível que se nós tentássemos de tal maneira, não seria. Às vezes as coisas não saem de acordo porque a gente já quer impor a nossa vontade, mostrar que sabe mais, mostrar que é esperto, né? Ó, eu sei fazer, né? Mas nada disso é bom para Deus. Deus não se aproveita dessas coisas. Deus precisa que nós estejamos com alegria no nosso coração e que nós irradiemos essa alegria para as outras pessoas e que elas sejam ensinadas por nós. Disse o Senhor para nós que nós precisamos brilhar no mundo, né? Com a palavra de Deus na mão, que o nosso brilho esclareça, clareie a palavra de Deus para os nossos irmãos. A palavra de hoje está dizendo isso. E nós, sem murmuração, sem reclamação, meus irmãos, mesmo porque aqueles que se dão por serviço do Senhor estão abrindo o caminho para o paraíso. Deveria ser, meus irmãos, o motivo da nossa maior alegria. Nada de queixa, nada de reclamações. Porque aquele que mais foi humilhado teve o seu nome mais exaltado. Se nós nos colocarmos no devido lugar, onde Paulo nos coloca hoje, com a sua carta aos Filipenses, Deus vai exaltar o nosso nome lá no céu um dia. Nós não precisamos nos preocupar com as glórias daqui da terra. Nós não precisamos nos preocupar com os reconhecimentos humanos. Basta o reconhecimento de Deus para nós. Podemos amá-lo se nós executarmos na nossa vida esse plano que Paulo discorreu para nós hoje no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Meus irmãos, é uma carta que nós precisamos levar para casa, dar mais uma lida com carinho, e nesse carinho examinarmos a nossa consciência, examinarmos aquilo que nós fizemos e aquilo que nós vamos fazer, e mudarmos um pouco o nosso comportamento, meus irmãos, porque a conversão já fez com que você mudasse muito de vida, e fez comigo também, mas a carta hoje aprimora, meus irmãos, essa nossa conversão, aprimora, meus irmãos, as qualidades necessárias que nós precisamos cultivar para realmente nos aproximarmos da perfeição
que Jesus nos pede: sede santos como o vosso Pai é santo. Amém? Vamos ficar de pé. E mais uma vez clamarmos ao Espírito Santo a sua força poderosa, para que essa palavra seja realmente selada no nosso coração, para que essa palavra simples, mas tão eficaz, venha trazer hoje frutos para a nossa vida cristã, para a continuidade da nossa caminhada. Que nós não reclamemos das nossas dores, das nossas enfermidades, que nós não reclamemos mais, que nós não murmuremos mais pelos nossos afazeres, mas que cultivemos no nosso coração o desejo de servir na alegria, na unidade e na humildade. Busquemos, meus irmãos, aperfeiçoar essas qualidades nas nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Nós te pedimos, Espírito Santo, a qual essa noite já clamamos tantas vezes, que mais uma vez, tranquilamente, que mais uma vez, serenamente, se repouse sobre cada um de nós nessa noite, fazendo que os nossos corações sintam a brisa suave do teu amor, que a brisa suave e o refrigério do teu amor, Senhor, Espírito Santo, venham nos envolver essa noite. Oremos. Sela, Senhor, no nosso coração a tua santa palavra. La